E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o Enem 2023, né? Eu vou te mostrar um guia, um passo a passo completo de como ser aprovado nesse ano no Exame Nacional do Ensino Médio, né? No Enem 2023. Então fica aqui comigo nesse vídeo, que eu tenho certeza que com as dicas, com esse guia, né? Com o passo a passo, você, com fé em Deus, vai dar tudo certo e vai ser aprovado no Enem. Mas antes de a gente começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Então vamos lá, galera. Eu acredito que, inicialmente, né, para a gente ter uma noção desse guia, né, desse passo a passo, em relação a como se preparar, como estudar, eu vejo que, no início, a gente tem que ter uma noção, tipo assim, de como a gente está e de onde a gente está. A gente precisa se situar, né, como estudante, entender que perfil, que tipo de estudante você está naquele momento, né, nesse momento, para poder, a partir daí, traçar um guia completo. Né? Não tem como eu te falar aqui um guia único, que vai servir para todo estudante, né? Mas tem alguns padrões, algumas regras básicas, essenciais, que eu acredito que, independente do tipo de estudante, do perfil de estudante que você seja, serve, funciona e dá para você usar, dá para você colocar nesse guia, nesse passo a passo completo. Dentro desses padrões, eu vejo que a primeira coisa que você tem que ter em mente é isso, você se situar. Por que isso? Porque a partir daí você consegue definir suas estratégias e ver qual é a melhor forma de estudar, o que você precisa dar um maior destaque, né, dar uma maior atenção, porque você sabe que isso tem mais relação com o curso que você quer passar. Então são critérios relacionados a essa primeira parte. Então, por exemplo, eu quero passar em psicologia. Então eu vou ver qual é a instituição que eu pretendo fazer, né, o lugar dessa instituição. Tenho que ver também a nota de corte, né, em relação do ano passado, para ter uma noção, uma base, né, uma média de quanto que eu tenho que tirar. E aí, a partir disso, a partir dessa nota de corte, eu vejo também quais médias eu tenho que ter em relação à natureza, a humanas, né, a linguagens, em redação, para eu poder atingir essa nota. Tá acima da nota de corte para eu poder passar, né? Então, eu vejo que a partir daí, quando você tem essa noção, fica muito mais fácil de você definir o guia, né? Uma estratégia mesmo, para você se preparar e se planejar diante de todo esse processo, né? De todo esse caminho até a aprovação, né? Quando você estiver fazendo o Enem 2023. Depois disso, o ideal é que você tenha em mente também desses assuntos. Então, por exemplo, não é para você estudar um assunto que não cai no Enem. Se você quer passar no Enem, você tem que estudar para o Enem. Não é para você tentar absorver informações, assuntos aleatórios que não vai cair. Por exemplo, pode cair um assunto X, por exemplo, matriz. Matriz é um assunto que cai bastante em matemática, que a gente estuda, né, na escola e tudo. Só que no Enem não cai com tanta frequência. Por exemplo, mas aí pode ter em outro vestibular, né, um vestibular próprio, que não seja o Enem, que caia bastante matrizes. Você não vai estudar com tanta frequência, com tanta atenção matrizes, porque você sabe que cai com pouca frequência no Enem. Então você tem que ser prático, tem que ser estratégico, tem que pensar com isso também. Né? Você tem que entender que é muito mais produtivo e muito mais fácil, né? Não seria fácil a palavra, mas muito mais estratégico mesmo, você estudar o que cai com mais frequência, porque a partir daí você consegue, né, se planejar, você consegue estudar de uma maneira muito mais prática e eficiente. E com isso, né, você tendo essa noção dos assuntos que caem com mais frequência, né, e sempre focando no Enem, porque você está estudando para o Enem, aí o ideal é que você tenha uma lista de assuntos, né, que caem com mais frequência, porque com isso você consegue traçar um cronograma de estudo e um planejamento diário. Já falei várias vezes aqui também no canal, o cronograma de estudo e o planejamento diário são duas formas de estudo que ajudam muito o estudante, porque você consegue ter uma noção do que você tem que fazer no dia, na semana, no mês. E te dá disciplina, você consegue ficar ali focado, disciplinado, tendo em mente do objetivo, e você entende também o motivo de você estar ali estudando. Porque eu vejo que tem muita gente que estuda aleatoriamente, sem ter muita noção do porquê está ali. E aí também não tem muito sentido, né? Você está estudando por quê? Qual é o intuito? Então, quando você tem isso bem definido e bem firmado, né, no seu pensamento, assim, e nas coisas que você faz no dia a dia, fica muito mais fácil de você não sair do meio do caminho, né? Fica muito mais tranquilo e muito mais tranquilo mesmo
você seguir ali nesse processo de preparação sem tanta escapada, né? Sem você ficar toda hora saindo. Mas é isso. Eu vejo que a partir daí, você tendo essa lista dos assuntos que caem com mais frequência, por meio do cronograma de estudo e do planejamento diário, já é um bom ponto de partida também para esse guia, né? Esse guia em busca da aprovação do Enem 2023, na aprovação do Enem 2023. Eu vejo também que, em relação ao cronograma de estudo, o ideal é que você tenha o seu próprio cronograma. Por que isso? Porque depende muito também da sua rotina, da sua realidade. Tem gente que prefere estudar de manhã, outros preferem estudar de tarde, outros à noite. Então, você tem que ajustar isso com a sua rotina, né, e conforme a sua realidade, porque a partir daí você consegue definir um bom cronograma de estudo e que tenha relação com a sua rotina, né, que seja compatível, no caso. O planejamento diário ajuda porque você consegue se planejar um dia antes. Então, um dia antes, né, à noite de preferência, você faz uma análise do dia que você teve no dia, para você não cometer os mesmos erros no seguinte, e você já planeja o próximo, né? Você já planeja o que você vai fazer na manhã, na tarde, na noite, o que você vai estudar, como você vai estudar, porque isso também te ajuda a não desistir mesmo do caminho, não ter essas escapadas, como eu estava falando. Você fugir e não ficar ali focado, né, como laser. Então, são algumas estratégias e que ajudam bastante nesse processo de preparação. E que o ideal é que você inclua, que você insira nesse guia, nesse passo a passo completo para a aprovação. Depois disso, depois de você ter um cronograma e de ter essa lista, né, com os assuntos que caem com mais frequência, eu vejo que um outro ponto também muito importante é você não ficar preso na teoria. Muita gente fica muito ali, né, na questão de videoaula, de apostila, de livro, e não vai para a prática. Tem que fazer questão, você tem que resolver questões, tem que fazer simulados, porque só assim você vai conseguir praticar, você vai conseguir entender como aquele assunto é cobrado mesmo na prática. Então, Pedro, como é que cai matrizes no... Matrizes não, que eu já falei. Como é que cai probabilidade em matemática no Enem? Assim, você tem que ver na prática, você tem que pegar as questões anteriores do Enem, você tem que ver como é que foi cobrado, porque normalmente as questões, né, conforme você vai fazendo, você vai percebendo que há uma semelhança, né, conforme o tempo vai passando. Então, os Enems, né, então, por exemplo, no Enem 2019, 2020 caiu uma questão de probabilidade e que pediu a mesma coisa, então você percebe o padrão de cada assunto. E aí você estuda em cima disso. Humanas mesmo, então determinado assunto, de história, sempre cai daquele mesmo jeito. Era Vargas também, já falei várias vezes aqui no canal. Sempre cai de uma maneira muito específica, muito própria, né, cobrando, né, exigindo do aluno o mesmo conhecimento a respeito da história, né, do assunto em questão. Então são padrões, são coisas que você só vai adquirindo mesmo com a prática, com a experiência, quando você vai treinando, vai fazendo simulados. A questão do simulado é muito bom, não só por conta disso, para você estudar, né, tendo esse estudo ativo e resolvendo questões, mas também para você se habituar, né, para você ter esse costume de fazer simulado, de resolver as questões, né, 90 questões, porque quanto mais você treina no dia da prova, vai ser muito mais tranquilo, porque você já está acostumado, entende? Você já está acostumado a resolver as questões, né, as 90 questões. E é uma maratona, né, a maratona da Enem. Então, se você não se prepara antes, no dia você vai ficar muito disperso, você não vai conseguir responder as 90 questões. Você vai estar despreparado. Então, para você estar preparado, você tem que se planejar, você tem que ter mesmo esse guia e seguir tudo isso, né, bem disciplinado. Porque eu acredito que com isso fica muito mais tranquilo e muito mais fácil também de você conseguir, né, resolver as questões e se dar bem no dia da prova. Uma outra coisa também que me ajudou muito e que eu acho que você pode incluir nesse guia, nesse passo a passo, né, para aprovação do Enem 2023, é você escutar também depoimentos de pessoas que passaram no curso que você deseja, de preferência também na instituição que você também quer fazer, porque normalmente as pessoas sempre passam dicas e estratégias e deixam pistas também de como você pode, né, passar e de como você pode, conseguir, né, uma boa nota em natureza, em matemática, em redação. Sempre tem pistas e dicas e estratégias que muita gente distribui e várias informações também hoje aqui no YouTube, que a gente acaba usando, né, e aplicando nos nossos métodos de estudo e que acabam funcionando, né, de fato. Então é isso. Quanto mais informação você, né, pegar para si, estudar,
sempre com estudo passivo, estudo ativo, né, equilibrando. São algumas dicas, né, um guia mesmo, um passo a passo, para você se dar bem e, de certa forma, né, com fé em Deus, conseguir essa tão sonhada aprovação. Mas, no geral, é isso. Eu acho que o que eu queria falar com vocês era basicamente isso mesmo. É um guia, você inserir todas essas dicas, né, esses macetes no seu guia, porque com isso vai ficar muito mais leve, muito mais tranquilo todo esse processo de preparação para o Enem 2023. Mas caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, fala aqui nos comentários. Aproveita também, deixa a sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal nesse ano de 2023. E no geral é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.